Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em 1 Samuel, no versículo 30 e no versículo 13 e 14, que diz assim: Disse Davi: Quem és tu? De onde vem? Respondeu o jovem egípcio: Eu sou servo de um amalequita e ele me deixou, meu amo, faz 3 dias, porque eu estou enfermo, pois fizesse uma invasão em Nequebe, e é dos Queretitas e de Judá, de Nequebe, de Calebe, e puseram fogo em Ziclaque. Então, foi assim. Davi, ele estava vivendo com os filisteus, porque Saul estava sempre caçando ele. Então ele fez amizade com os filisteus, estava vivendo com eles ali, ele, os 600 homens dele com as suas mulheres ali. Eles estavam planejando uma guerra contra Saul. Aí o chefe dos filisteus disse assim: não, Davi queria ir junto, né? Ele e a tropa dele. Mas o chefe disse assim: não, nós não queremos esse Davi aqui com a gente. Ele que pegue a tropa dele e vai embora. Provavelmente assim o chefe disse: esse não era Davi? Que cantavam: Davi matou 1000, né? Então, cantaram a Davi, dando honra e glória para ele, que ele matou muito mais soldados do que Saul. Então, os filisteus ficaram assim, meio assim, com receio de querer levar Davi, que Davi viesse levar a honra deles. Então, eles disseram: não, esse Davi não vai com a gente, ele que pegue a tropa dele e volte para a casa dele. A cidade que ele estava era essa cidade de Nequebe e Ziclaque. Ali estava ali as mulheres, as crianças, porque os homens foram querer guerrear. Então ele voltou para a cidade deles, que estava junto ali, entre a cidade de Judá ali, que estavam também os filisteus juntos ali. Quando Davi volta para a cidade dele, a cidade estava toda queimada, toda destruída. Então os amalequitas levaram todas as mulheres e os filhos deles, mas não mataram ninguém, apenas levaram como prisioneiros. Os amalequitas são forasteiros, são homens que não valem nada, que só saem roubando e assaltando os outros. E o triste de falar dos amalequitas, porque os amalequitas eles são descendentes de Abraão. Sara, quando morreu, Sara só teve Isaque. Sara, quando morreu, Abraão teve uma outra mulher, ele pegou uma concubina dele chamada Quetura e teve vários filhos com ela. E aonde se originou a tribo dos Amalequitas, que são todos forasteiros, ladrões. Infelizmente, eles ficavam assim. Então, eles são inimigos do povo de Israel, enquanto eles poderiam ser irmãos ali do povo de Israel, por ser o Abraão o pai deles. Mas não, eles se tornaram inimigos ali deles ali. Davi e os homens, quando chegaram na cidade e viram que as suas mulheres e as crianças tinham sido levados como cativos,
Os homens e Davi choraram, choraram, choraram a noite toda, mas não tinha como consolar. Não tinha mais choro, eles estavam chorando, porque eles levaram as mulheres e os filhos deles embora. Então, Davi mandou chamar o sacerdote e foi e pediu que o Senhor pudesse falar com Davi, né? Então Davi disse: Senhor, eu vou atrás deles, eu vou conseguir alcançar eles. E o Senhor disse: sim, vá atrás deles, vá agora, porque você vai conseguir alcançar eles e vai recuperar tudo o que te pertence. Então Davi pegou esses homens e levou, e foram todos, né, à caça dos amalequitas. Quando chegaram no acampamento dos amalequitas, eles estavam todos assim festejando, fazendo bagunça, fazendo festa, algazarra, e Davi e os seus 600 chegaram de surpresa lá e mataram todos os amalequitas, não sobrou um amalequita vivo. Então, assim, Davi recuperou a família dele, recuperou os filhos e os outros soldados recuperaram suas esposas, recuperaram seus filhos. Quando eles estavam voltando, antes disso, antes de chegar a esse local que eles estavam lá, eles encontraram um rapaz egípcio. E o que me chama a atenção é que Davi disse assim, Davi viu ele jogado ali no canto ali, e ele já estava 3 dias sem comer e sem beber. E disse assim: ô jovem, quem é você? Ele falou assim: olha, meu amo é uma malequita. Ele era um jovem egípcio. E ele disse assim: ah, meu amo é um amalequito, da tribo dos amalequitas. Mas eu estava enfermo e ele pegou e me descartou, me deixou jogado aqui. Aí Davi disse assim: você pode me dizer onde que é o acampamento deles? Então o rapaz disse assim: olha, Davi, eu mostro para você, mas você tem que me jurar que você não vai me matar. E assim Davi cumpriu e recuperou daí toda a sua parentela ali e os 600 homens também. E nós vemos ali, nós vemos assim, em meio a toda essa história, o caráter de um homem de Deus. Como Davi tinha um caráter de Deus, como Davi realmente era segundo o coração de Deus. É assim que Deus quer que a gente seja. Né? Que a gente seja de palavra, que a gente cumpra a palavra que a gente diz ao outro. Se você diz que você vai fazer, pega e faça. Se você disse que não vai fazer, então não faça, assim como Davi fez. Ele falou: eu não vou te matar. Se você me ajudar, eu não vou te matar. Mas nós sabemos que uma pessoa de mau caráter, essa pessoa poderia ajudar a outra. Então, como é o inimigo mesmo, eu me ajudou, eu pego e mato. Mas Davi poderia fazer isso, mas como Davi era um homem de palavra, Davi era segundo o coração de Deus, ele não ia fazer isso porque ele jurou para o homem que ele não iria matar ele. Ali a palavra não diz o que aconteceu depois com esse jovem, mas eu acredito que Davi até teve misericórdia desse jovem e acabou levando ele para o acampamento, porque Davi deu pão, Davi deu água para ele, Davi ali alimentou esse jovem, que era um jovem egípcio. Então nós vemos ali a misericórdia de Davi, sabendo que esse rapaz ajudou a sequestrar a família dele e colocar fogo na cidade dele.
Mas Davi fez de conta que Davi não era dessa cidade. Davi nem comentou nada. Davi poderia ter matado ele. Ah, você foi lá, colocou fogo na minha cidade, capturou as nossas esposas e agora você ficou doente e tá jogado aí, né? Então, Davi poderia ser um homem vingativo. Davi poderia ser um homem que guardasse rancor, guardasse ódio no coração dele. Mas não, Davi, muito pelo contrário, sendo segundo o coração de Deus. Essa é a vontade de Deus. Como Deus quer que a gente trate uma outra pessoa, mesmo essa pessoa tendo maltratado a gente, mesmo essa pessoa, a gente ter ajudado essa pessoa, e o que a gente recebeu em troca? Ingratidão. Quantas e quantas vezes eu ajudei pessoas e recebi em troca ingratidão? Não foi nenhuma nem duas, e eu sei que muitos servos de Deus já passaram por isso. Mas o verdadeiro servo de Deus, que é segundo o coração de Deus, porque não é só Davi que é segundo o coração de Deus, qualquer um de nós que fazemos a vontade de Deus, nós somos também segundo o coração de Deus, porque nós também estamos fazendo a vontade que o Senhor quer que a gente faça. E Davi nos dá um grande exemplo de homem de Deus que ele é. Então, por mais que esse rapaz fizesse tudo errado, fez tudo errado, Davi teve misericórdia, Davi salvou ele, Davi ajudou ele, teve compaixão e teve misericórdia. E nem sequer Davi nem falou nada. Davi nem comentou com ele que ele tinha ido colocar fogo na cidade que ele morava. Davi nem comentou nada sobre isso. Então nós vemos o caráter de um homem de Deus. Não guarda mágoa, não guarda ódio, não guarda rancor. Então ficamos com essa interpretação no dia de hoje, se espelhando no verdadeiro homem de Deus, para que a gente venha fazer também o que é correto na nossa vida, não guardando mágoa, nem ódio, nem ressentimento de ninguém. Assim você será segundo o coração de Deus, seguirá sempre os caminhos do Senhor e certamente o teu galardão será grande aos olhos do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças eu te dou, Senhor, por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos concede no dia de hoje, fortalecendo, Senhor, o nosso coração, para que a gente seja segundo, Senhor, o seu coração. Graças eu te dou, Senhor, porque és bondoso e misericordioso, Senhor, e assim o Senhor quer que a gente seja também, segundo o seu coração, que possamos ser mesmo, Senhor, segundo o seu coração, agindo de misericórdia, não guardando ódio, não guardando mágoa. Em nome de Jesus, assim eu agradeço. Amém.